Estejamos, pois, em pé. Abramos a palavra do Senhor em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Leremos de uma forma uníssona, do verso 13 ao verso 18. Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao verso 18. Essa leitura faremos em uma só voz. Diz assim a palavra do Senhor nesta porção das Sagradas Escrituras. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém. Podemos sentar, amados. Baseado em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18, nós vamos tratar acerca de consolo aos enlutados. Consolo aos enlutados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. Nessa semana, na semana passada, que nós já começamos a semana no dia de hoje, na semana passada eu passei por um infortúnio na saúde. E foi necessário ir até um atendimento hospitalar da nossa cidade. E quando estava lá, o cidadão que tinha a responsabilidade de colocar o medicamento para minha melhora, ele conversando com uma pessoa que também estava lá sendo medicada, ele fez a seguinte declaração: se a gente soubesse para onde a gente vai depois que a gente morre, a gente ficaria mais tranquilo. Se a gente soubesse para onde a gente vai depois que a gente morre, a gente ficaria mais tranquilo. Por quê? Foi uma das perguntas que eu fiz para ele. A conversa não era comigo, mas eu não podia ficar parado com uma pergunta dessa natureza, uma declaração dessa nos meus ouvidos. A declaração dele, se voltando para mim, foi: a gente não sabe se o que é colocado lá na televisão é verdade, se aquilo que acontece, a nossa alma vai para aqueles lugares que aparecem lá nas novelas. Se ocorre daquele jeito, como estão nos filmes. E a partir daí a conversa se desenvolveu por algumas declarações. Mas foi uma conversa rápida, que aparentemente não produziu, naquele momento, reflexão naquele cidadão. Mas a mim me inquietou. Parece que Deus tem a tendência de preparar as situações quando a gente está estudando alguns textos bíblicos para a pregação. Comigo acontece desse jeito. E hoje nós estamos em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao verso 18. E nós vamos falar acerca dos que dormem.
sabe, todos nós temos parentes, amigos, conhecidos que não estão mais conosco. Eu não sei o que você pensa acerca deles. Não sei o que você sente acerca deles. Nós ainda vamos perder muitos dos que estão conosco. Muitos dos que nós estamos vendo aqui agora. Daqui a alguns dias, não os veremos mais. Muitos dos que nós amamos hoje. E mesmo não estando vendo agora, mas sabendo que estão, mesmo distantes da gente, estão bem em outro lugar, daqui a alguns dias, ou eles não nos verão, ou nós não os veremos. Será que a palavra de Deus tem palavra para tratar o nosso coração acerca desses sentimentos? Será que a palavra de Deus tem consolo, conforto para nós nessas situações? E melhor ainda, será que a palavra de Deus tem resposta para a pergunta daquele enfermeiro que queria saber, que achava que sabendo para onde a alma dele fosse, isso traria mais segurança para ele? A passagem de hoje nos desafia a refletir sobre esse momento da vida. Ela também nos desafia a orar por nós e pelos que amamos. E em alguns aspectos a palavra de hoje também será dura. E essa dureza será necessária também para o nosso consolo. Nós estamos na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Uma igreja que foi fruto do trabalho de poucos dias, poucas semanas. O apóstolo Paulo precisou sair às pressas da cidade de Tessalônica e deixar um grupo neófito, mas um grupo com um bom número de pessoas. Depois de algum tempo, o apóstolo Paulo recebe notícias de como estava aquela igreja, que continuava firme, e o testemunho dos primeiros dias estavam nos dias subsequentes. E a vida deles testificava de fato que eles eram eleitos. As evidências de que eles eram predestinados, eleitos para o reino dos céus, para estarem com Cristo para todo sempre, estava na vida deles, nas palavras, nas ações, no testemunho, na fé, na esperança e no amor. Aqueles irmãos naquela cidade de Tessalônica, eles foram perseguidos, assim como os judeus crentes foram perseguidos em Jerusalém, na Judéia. Aqueles irmãos foram perseguidos e maltratados, assim como os apóstolos foram perseguidos. E aqueles irmãos sofreram também algumas das coisas que os apóstolos e Cristo havia sofrido. O apóstolo Paulo já tratou isso nos capítulos e versículos anteriores. E hoje nós vamos descobrir que alguns dos sofrimentos que aqueles irmãos passaram e estavam passando é porque eles tinham perdido. Não era só dinheiro, mas parece que alguns dos seus entes queridos não estavam mais com eles. Parece não. O texto deixa bem claro. Alguns dos seus entes queridos não estavam mais entre eles. E parece-nos que não eram poucos. E isso trouxe algumas inquietações porque eles não sabiam como aplicar os ensinos acerca da segunda vinda de Cristo àquela situação na qual eles estavam vivendo. Sabe, acerca da volta de Jesus, os ensinos sobre que Cristo vai voltar ainda nos inquietam até hoje. E a gente ainda não sabe colocar esse ensino em prática em muitas coisas da nossa vida. Mas uma coisa é certa, a pregação do Evangelho consiste de que Cristo foi assunto aos céus, mas ele vai voltar. Esta porção do Evangelho também é o Evangelho e precisa sempre ser pregado junto com o Evangelho. Não é somente que Jesus morreu e ressuscitou, mas ele está reinando neste momento à direita de Deus e ele vai voltar para reinar literalmente entre nós e sobre nós. Não sei quais são as suas dificuldades com o entendimento acerca da segunda vinda do Senhor, mas eu desafio a estudar mais sobre isso.
E, em especial, pedir a Deus que abra o seu entendimento para você desejar isso, para você querer isso, orar por isso, trabalhar por isso. Quanto mais você desejar a vinda de Cristo, mais você vai perceber que você não consegue colocá-la no seu dia a dia, nos acontecimentos. E isso foi o que aconteceu com os crentes na cidade de Tessalônica. E agora nós vamos ver um pouco do que estava inquietando aqueles irmãos. E na inquietação deles, o apóstolo Paulo traz respostas e esclarecimentos que tanto nos consolam acerca daqueles que morreram em Cristo, como também nos instrui acerca de como será a vinda de Cristo. Vamos tratar esse texto em duas partes. Nós vamos ver a primeira parte, o versículo 13 e 14, e a segunda, os versículos 15 a 18. O apóstolo Paulo, então, está trazendo exortações para tratar questões práticas no capítulo 4. Falou sobre a atitude correta quanto à sexualidade, a perseverança em continuar demonstrando o amor, a sabedoria para viver uma vida que glorifica a Deus no seu trabalho e agora como esperar a Cristo da forma apropriada e tendo a expectativa correta acerca daqueles que morreram em Cristo. E os versículos 13 e 14 dizem assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Nessa primeira parte, o apóstolo Paulo está falando a nós que a ignorância acerca dos que dormem traz uma tristeza que não tem consolo. O propósito destas palavras é consolar, porque ele sintetiza isso no versículo 11. Quando ele diz, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, o propósito dele trazer essa instrução é consolar-nos. E é isso que a gente vai estar buscando nestas porções. Ele já começa dizendo isso, que os ignorantes, ou seja, aqueles que não conhecem o estado dos mortos, aqueles que não sabem como estão os mortos e para onde vão os mortos, eles estão tristes e a sua tristeza não tem esperança. No tempo do apóstolo Paulo, as filosofias que predominavam, nenhuma delas dava esperança para o povo acerca daqueles que morreram. Eles estavam perdidos. Nenhuma delas dava uma explicação, um entendimento satisfatório. E sabe, ainda hoje também não tem. Se assim o fosse, aquele enfermeiro, naquele ambulatório, não teria feito aquela pergunta. Essas perguntas não voltariam aos nossos ouvidos ou não brotariam do nosso coração. Para onde eu vou se eu morrer? Para onde vai a minha alma? O que vai acontecer comigo? E o apóstolo Paulo já faz essa declaração trazendo uma ênfase, dizendo que aqueles que são ignorantes acerca dessa realidade da vida, eles se entristecem sem esperança. E isso já dá-nos a entender que aqueles que entendem e sabem qual é o destino dos que dormem, que aqui é um eufemismo utilizado pelo apóstolo Paulo, não somente por ele, mas pelos autores do Novo Testamento, para falar sobre aqueles que morreram. Jesus usou esse eufemismo, Paulo usa. Esta é uma maneira de se falar sobre os que dormem, e é a melhor maneira de falar sobre isso, porque ao falar dessa maneira, você coloca que esse momento, esse estágio da vida não é um ponto final. Assim como aqueles que dormem vão despertar, aqueles que morreram um dia vão ser levantados. Mas aqueles que sabem e que creem em Cristo e que sabem através de sua fé em Jesus Cristo,
estes também se entristecem, e ele não está negando isso. A gente também fica triste acerca dos mortos, dos nossos mortos. Mas a nossa tristeza não é sem esperança. A nossa tristeza é diferente. A nossa tristeza não é igual à tristeza do mundo. A nossa tristeza tem consolo. E qual é o consolo? Versículo 14, o apóstolo Paulo vai colocar a raiz, o alicerce do consolo, do que nos consola nesses momentos de tristeza. Ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, aqui ele já está dizendo, olha, se nós cremos na morte e na ressurreição de Cristo, e aqui ele já vai direto à mensagem, e nós cremos que Jesus vai voltar, a implicação clara é esta: quando Jesus voltar, virá com ele os que dormem. E isso é maravilhoso de ler, porque com essa declaração, o que o apóstolo Paulo já está dizendo aqui para a gente? Que aqueles que dormem, ou seja, os que morreram em Cristo, eles vão vir com Cristo. Então, onde eles estão? Para eles virem com Cristo, eles estão com quem? Com Cristo. E esse é o ensino que o apóstolo Paulo vai colocar lá em Filipenses, dizendo que estar com Cristo é infinitamente melhor. É incomparavelmente melhor. Por isso que aquele ladrão que se arrependeu e que estava lá na cruz ao lado de Jesus e pediu ao Senhor: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor se volta para ele e disse: na verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é amanhã, não é depois, não é quando eu vir no meu reino. Hoje estarás comigo. Ou seja, Jesus está dizendo: eu vou para lá e você vai estar lá comigo hoje. Assim, nós temos este ensino e esse entendimento nas Sagradas Escrituras que nos consolam. E por que nós cremos que os mortos ressuscitam ou ressuscitarão? O apóstolo Paulo já está colocando aqui, e ele enfatiza isso com mais detalhe em 1 Coríntios 15, que é por conta que nós cremos na ressurreição de Jesus. Se nós cremos que Jesus ressuscitou, a crença na ressurreição de Jesus mostra que nós cremos na ressurreição dos mortos. E o ensino das Escrituras também apresenta que Jesus é a primícia da ressurreição, então novas ressurreições acontecerão. Outras ressurreições virão. E que outros estes que ressuscitarão? Olhando as Escrituras nos apontam que todos ressuscitarão. Todos os mortos. O mar dará os seus mortos, a terra. Todos os mortos serão ressuscitados. Mas o propósito do apóstolo Paulo, nesta porção que nós estamos lendo, não é responder todas as perguntas sobre essa questão. É tratar a inquietação que estava no coração dos irmãos. Então, nós não devemos tentar responder todas as perguntas sobre a vinda de Cristo de uma só vez, porque não é possível. E assim, o apóstolo Paulo, também o apóstolo Pedro, o apóstolo João e o nosso Senhor Jesus, em cada um dos seus sermãos que são voltados para isso, eles tratam algumas das questões que nós devemos observá-las depois, todas juntas, e que nos vai dar um entendimento de como será essa ressurreição dos mortos. Mas a preocupação peculiar da igreja em Tessalônica, nós tomamos um conhecimento dela dos versículos 15 a 18. Os versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo nos coloca uma mensagem logo de ênfase da esperança que nós temos. Essa esperança ela é alicerçada na morte e na ressurreição de Cristo.
e ela é alicerçada porque Cristo ressuscitou e aqueles que dormem estão com Cristo, e quando Cristo voltar, eles virão com Cristo. Mas como será isso? Então ele faz uma declaração geral e agora ele traz pormenores dos versos 15 a 17, ele traz pormenores sobre como será essa vinda de Cristo junto com aqueles que dormem. E vai tratar, parece-nos, a inquietação que estava no coração daqueles irmãos. Então vejamos, assim diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Ou seja, aqui agora com essa declaração, ele vai trazer para aqueles irmãos algo que ele não tinha falado ainda acerca dessa questão. Então o que eu vou dizer aqui para vocês praticamente ele está dizendo, o que eu vou falar não vem de mim, foi o Senhor quem falou, vem por palavra do Senhor, não é meu ensino, não é invenção minha. Quem me disse foi o Senhor. Essa é já a introdução dele para ele especificar. Por quê? Porque ele vai apresentar pormenores de como acontecerá essa vinda do Senhor com os seus santos. E como isso se desenvolverá? Sigamos. Pois, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Parece que, com essas palavras introdutórias do apóstolo Paulo, parece dar-nos a entender que o que estava inquietando aqueles irmãos era algo parecido com isso. Certo, esses que morreram, nós estamos esperando Jesus Cristo voltar, e ele vai voltar. E a pregação que chegou até nós foi que quando Jesus Cristo voltar, todo olho o verá. Como os nossos irmãos que morreram poderão ver a volta de Cristo? Como eles verão isso? Mais ainda, como eles participarão dessa vinda de Cristo? Se todo olho verá, para poder ver é necessário estar vivo aqui vendo, eles não estarão aqui. Então, se eles não estarão aqui, eles não verão, então eles não participarão da vinda do Senhor? Quer dizer que se eu morrer, eu não entrarei no reino dos céus se Cristo voltar agora? O que vai acontecer com aqueles que morreram? Sua morte foi em vão? Então eu tenho que fazer de tudo para não morrer, para estar vivo na hora que Jesus voltar? Parece-nos que era essa a inquietação. E o apóstolo Paulo já começa falando exatamente nesse sentido. E ele vai dizer: meus irmãos, se Cristo voltar agora, eu quero dizer para vocês que de modo nenhum, nós os vivos, nós não temos precedência sobre os mortos. O que é precedência? Nós não estamos na frente. Nós não estamos adiante deles. Assim, ele já coloca a declaração de que a precedência é deles, ou seja, a primazia é deles. Para a vinda do Senhor, a primazia são dos mortos. Mas como assim? Como que a precedência é deles, Paulo? Aí ele vai nos explicar, versículo 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É assim que vai acontecer. Ele diz: olha, quando chegar a hora, quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, vai acontecer a ordem. Ele coloca aqui 3 coisas. Observe comigo. Ele coloca aqui: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Então vai haver uma voz de comando. Haverá uma voz de comando. Depois, vai ser ouvida a voz do arcanjo e vai ser ressoada a trombeta de Deus. Ele está falando dentro de uma linguagem militar e dentro de uma linguagem de honra da chegada dos imperadores nas cidades. Então, quando o imperador estava para poder chegar em alguma localidade, a comitiva de frente que anunciava que estava chegando o rei, estava chegando o imperador, vinha com trombetas, vinha com declarações, vinham
vinham pessoas anunciando e mostrando que vinha chegando o rei. E assim, ele destaca que também a vinda do Senhor será algo que todos ouvirão. Por quê? Haverá uma voz de comando. Vai ser dada a ordem, a palavra do Senhor. O arcanjo falará. Arcanjo aqui fala sobre o anjo principal. O principal anjo que está no comando dos anjos celestiais, provavelmente é o que todos têm entendido. Ele vai fazer o que? Ele vai falar. O que ele vai falar? Provavelmente anunciará, é chegada a hora. Não sabemos, mas o que ele vai falar fala sobre a vinda do Senhor, que ele está chegando, o rei está chegando. E junto com isso será tocada a trombeta. Tudo isso é para tornar claro que a chegada do Senhor será um evento audível. Todos ouvirão. Será um evento que todos perceberão. Não passará despercebido para ninguém. E esta é a ênfase aqui. E quando isso acontecer, o Senhor vai descer do céu. Ele continua. Descerá dos céus. E quando o Senhor descer do céu, o que quer dizer precedência dos mortos em relação aos vivos? Ele explica no final do versículo 16. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqui ele fala claramente, aqui ele não usa mais o eufemismo dormir. Ele está falando sobre os mortos em Cristo. Os que dormem são os mortos em Cristo. Eles ressuscitarão primeiro. E depois, versículo 17, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, ou seja, quando todos este alarido, quando todo isto acontecer, primeiro, se esta era a preocupação daqueles irmãos, como que os nossos irmãos em Cristo vão participar da vinda do Senhor? O apóstolo Paulo já está dizendo, olhe, eles serão os primeiros que verão. Porque primeiro eles vão ressuscitar. E eles vão ver Cristo voltando. Depois que eles ressuscitarem e estiverem contemplando Cristo voltando, nós seremos transformados para, de fato, não para vermos, mas essa transformação que nós vamos passar, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui, é para que nós possamos ir ao encontro de Jesus nos ares. E aí assim nós iremos juntos com aqueles que ressuscitaram, os que estiverem vivos, transformados, quando o que é mortal se revestir de imortalidade e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, como nós lemos em 1 Coríntios 15. Então todos nós iremos ao encontro de Cristo para estar para sempre com Ele. De forma que o apóstolo Paulo então está dizendo para os irmãos da igreja de Tessalônica, aqueles que morreram em Cristo, eles não perderam nada e nem perderão nada acerca da vinda de Cristo. Eles verão tudo e participarão de tudo. Então, não pensem que eles estão perdidos, não pensem que eles estão de fora. Se esta era a questão daqueles irmãos, o apóstolo Paulo responde ela com propriedade. Por isso ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros, com estas palavras. Queridos, essas palavras não consolam somente aquelas pessoas lá da cidade de Tessalônica dentro daquela inquietação, mas elas nos esclarecem acerca de muitas coisas, acerca das nossas inquietações sobre a vinda do Senhor. Nos relembra que o Senhor vai voltar, e é o que nós esperamos. Também nos alegra o coração estudar essa porção, porque aqueles que morreram em Cristo, por conta do que o apóstolo Paulo escreveu aqui, nós sabemos que eles estão com Cristo. E quando Cristo voltar, eles virão com Cristo.
e ressuscitarão para irem ressuscitados junto com aqueles que estiverem vivos, transformados ao encontro de Cristo. Algumas perguntas fluem dos nossos corações. Por que eles que já estão com Cristo precisam vir para ressuscitarem, para de novo voltar para Cristo? É uma das perguntas que muita gente faz. Como assim? Se eles já estão com Cristo, eles vão vir com Cristo, por que eles precisam ressuscitar para voltar para Cristo? Porque o nosso Senhor Jesus morreu para salvar-nos plenamente. E nós somos completos, corpo e alma. E hoje, esses que morreram em Cristo, está só a alma deles com o Senhor. O corpo deles não está. E nós vamos viver completos, eternamente com o Senhor. Jesus Cristo morreu para salvar o nosso corpo e a nossa alma, porque nós só somos humanos de verdade, só somos inteiros e plenos quando o corpo e a alma estão unidos. E também, o gozo da salvação, mesmo aqueles que morreram, que não têm mais a presença do pecado os afetando, que estão com suas almas purificadas para estarem na presença do Senhor, eles ainda não têm os gozos completos da salvação. Porque este gozo completo da salvação, o Senhor dará num mesmo momento para todos os seus. Ninguém até hoje sentiu o gozo completo da salvação. Mesmo aqueles que estão com Cristo. Porque eles não estão completos lá. Porque todas estas bênçãos estão guardadas para serem derramadas sobre as nossas vidas, corpo e alma, no novo céu e na nova terra, quando entrar o reino eterno do Senhor. Por isso os que estão com Cristo virão, ressuscitarão para receberem todas as bênçãos celestiais que estão reservadas desde antes da fundação do mundo para os eleitos do Senhor. Por isso nós lemos em Mateus a porção que lemos. Queridos irmãos, e caminhando para a conclusão, fica-nos umas aplicações que são pesadas. Quais são elas? Aqueles irmãos tinham perdido, os crentes da igreja de Tessalônica perderam alguns irmãos que eram crentes. E eles tinham a certeza agora de que reencontrariam eles. Esta porção nos consola, então. Porque os que morreram crendo e confessando Jesus como seu Senhor e Salvador estão com Cristo, e quando Cristo voltar, voltarão com Ele, e nós também estaremos juntos com eles novamente. Por isso somos consolados. Esta porção também nos exorta para orarmos pelos nossos amados que ainda não creem e confessam Cristo como Senhor. Porque esta porção também nos fala sobre a questão do destino das almas. Quem morre ou quem morreu sem crer e confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, não irá ao encontro do Senhor nos ares para estar para sempre com Ele. No momento de velório, nós não podemos dizer estas palavras para aqueles que sofrem pelos seus entes queridos que partiram sem terem confessado o Senhor. E esta palavra aqui nos exorta, também nos ensina a ter sabedoria, pois muitas das vezes nós estaremos ao lado de muitos irmãos que perderam parentes, ou nós mesmos estaremos com muitos parentes que morrem ou morreram sem crer e confessar o Senhor Jesus. Pastor, o que eu vou fazer então? Vou fazer como muitos têm feito e chegado e dito lá, olhe, seu pai está perdido, sua mãe está perdida, seus filhos estão perdidos, seu amigo estão perdidos. Nós sabemos que esta provavelmente é a situação destes. Mas no momento de dor, nós precisamos estar ao lado dos nossos irmãos,
só para auxiliá-los, para ajudá-los a chorar, para chorar com eles. Mas passado o momento de dor, como aqui não é um momento de velório, mas sim um momento de culto, é necessário reafirmarmos a doutrina bendita e sagrada do Senhor, que aquele que morre sem crer e confessar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, ele não será ressuscitado para ir ao encontro de Cristo. Todos ressuscitarão, mas estes não ressuscitarão para ir ao encontro de Cristo e estar para sempre com Ele. Pastor, como é que você pode dizer umas palavras tão duras desse jeito acerca destas pessoas que eu perdi, que eu tanto amei e ainda as amo? Porque meu irmão e minha irmã, saber a verdade também consola. Por isso que precisamos aprender a dizer a verdade em amor. Para que você não se esqueça que nós servimos um Deus justo, santo e verdadeiro. Quem te chamou para uma nova vida é um Deus santo, justo e verdadeiro. Ele não tem duas medidas, ele não tem dois pesos, ele não tem dois caminhos. Só existe um caminho. E é o caminho, a verdade e a vida. É difícil para a gente, muitas das vezes, ter que pensar e se deparar com isso. Mas o pensar e se lembrar desses fatos deve despertar as nossas almas para a nossa responsabilidade de interceder pelos que estão vivos. Pois a palavra do Senhor diz que o homem está destinado a morrer somente uma vez, vindo após isto o juízo. Então, oremos. Se você ama os seus entes queridos, se você ama seus amigos, ore por eles, clame por eles, enquanto estão vivos. Não se acomode enquanto estão vivos, porque se eles morrerem sem crer e confessar o Senhor como Jesus, nós sabemos que eles não ressuscitarão para ir ao encontro de Cristo para todo sempre. Nós lemos isto também em Mateus. Alguns estarão à direita, outros estarão à esquerda. E os que o Senhor colocar à sua direita, ouvirão do Senhor: vinde benditos de meu Pai. E os que ele colocar à esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para a condenação eterna. Enquanto é tempo, amados irmãos, enquanto é oportuno, vivamos esta bendita fé, aguardando o Senhor. Diferente da igreja de Tessalônica, a igreja de Tessalônica tinha perdido muitos irmãos que eram crentes. Nós hoje, na nossa realidade que nós vivemos, nós perdemos mais pessoas descrentes do que crentes. Nós temos perdido mais descrentes. As suas dores são mais por pessoas que não são crentes. As pessoas que morreram próximo a você, se você parar para contar e observar, as quais você tem sentimento por elas, teve sentimento por elas, elas são descrentes. Portanto, que o crer no Senhor, que temos um Senhor justo e verdadeiro, console os nossos corações quanto a essas perdas. E saber que aqueles que foram fiéis ao Senhor estão com o Senhor e nós nos reencontraremos com Ele, console seus corações e o anime. E aqueles que ainda vivem hoje e que você sabe que ainda não confessaram o Senhor, se reanime no Senhor para orar por eles. Entregue-se a este compromisso. E assim vivamos buscando o consolo do Senhor, pois o Senhor nos consola para vivermos assim dia a dia em sua presença. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações e produza em nós tudo quanto lhe apraz. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós pedimos que o Senhor venha consolar o nosso coração com a Tua palavra. Nós sabemos que Tu és um Deus santo, justo, verdadeiro e fiel. A Tua palavra é verdadeira. Ó Deus, nós louvamos a Ti pelos nossos entes queridos, que morreram crendo e confessando o Senhor. E nos alegramos porque nos reencontraremos com eles. E nós pedimos a Ti entendimento correto da Tua palavra e do Teu caráter, para sermos consolados acerca dos nossos parentes, amigos, que nós perdemos, que não creram em Ti, que não confessaram a Ti. Entendendo que o Senhor não é injusto e nem cometeu injustiça. O Senhor não errou, não foi autoritário, nem arbitrário, nem nada do que as acusações que fluem do nosso coração. O Senhor foi verdadeiro, santo, justo e bom, e sempre o será. Leva-nos a Te conhecer a Tua pessoa e o Teu caráter, para que não venhamos duvidar do Senhor e a aceitar a Tua palavra conforme o Senhor nos revela. E assim nos animar a estar cada vez mais submisso a Ti. E por fim, Te pedimos, nos desperta, Senhor, e nos anima a orar pelos que estão vivos que ainda não creram, para que eles venham crer e confessar, para que não venhamos perder nenhum dos nossos entes queridos, nem dos nossos amigos e irmãos, sem antes vê-los, ou ouvi-los, ou perceber em suas vidas que eles são novas criaturas. Pai, assim Te pedimos e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos para a ministração da ceia do Senhor.